Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sai da Toca. Então este será o terceiro vídeo da série Funções Personalizadas. Então lembrando, no primeiro vídeo nós criamos uma função para realizar o cálculo do INSS utilizando a função lambda. No segundo vídeo nós utilizamos a função lambda, só que agora para criar uma função para calcular o imposto de renda retido na fonte, o famoso IRRF. Neste vídeo, nós vamos utilizar o VBA para criar a função para realizar o cálculo do INSS. Vocês vão ver que é bem simples, bem tranquilo. No quarto vídeo, então, nós vamos criar a função para calcular o imposto de renda retido na fonte com o VBA. E eu resolvi fazer mais um vídeo, que será o quinto vídeo dessa série, que eu vou mostrar para vocês como documentar essas funções, como colocar o nome dos argumentos, a descrição da função, assim como nas funções que o Excel tem, tá? E vai ser bem interessante. Muito bem, pessoal, então sem enrolaceira, vamos direto ao ponto. Se você ainda não tem essa guia desenvolvedora habilitada no seu Excel, para habilitar é bem simples, basta clicar com o botão direito em qualquer guia e clicar aqui em personalizar faixa de opções. Será exibida essa caixa de diálogo, opções do Excel. Você provavelmente, se não tem ela habilitada, é porque está desmarcada essa opção aqui, ó. Basta marcar ela e clicar em OK, tá? Outra forma é clicando aqui em arquivo. Eu vou lá em opções. E eu tenho aqui, ó, personalizar faixa de opções. Aí você pode marcar ela e clicar em OK. Simples assim. Com ela habilitada, eu vou clicar aqui em Visual Basic, esse botão, ou você pode pressionar a tecla de atalho Alt mais F11. É a mesma coisa. Beleza? Legal. O que apareceu para mim aqui? Apareceu a tela do VBE, o VBE, Visual Basic Editor. Nela é que eu faço a programação em VBA, que é o Visual Basic for Application. Legal. Uma das janelas principais que eu preciso aqui é meu explorador do projeto, onde mostra todos os objetos do Excel que estão abertos. Eu vou então, para exibir essa caixa, clicar aqui em exibir. Eu tenho aqui, ó, Project Explorer, ou posso usar o atalho que é o Ctrl R. Então eu vou clicar aqui, pronto. Aqui eu tenho os objetos do Excel. Vamos entender isso aqui primeiro, gente. Então, isso aqui, o VBA Project, o df.xlx é a minha pasta de trabalho, tá? Então, aqui eu tenho o título dela, né? Aqui eu tenho o objeto principal, que é a pasta de trabalho do Excel, que é o meu workbook. E aqui eu tenho minhas três planilhas, as minhas três worksheets. Eu preciso, para colocar uma macro ou um procedimento de função, eu preciso de um módulo. Então, para inserir o módulo, eu vou no botãozinho inserir e eu tenho um módulo. Note que procedimento está desabilitado, porque eu só consigo colocar um procedimento dentro de um módulo. Então, vou dar um clique aqui em módulo e pronto. Agora, vou dar dois cliques. Esses dois cliques não pode ser tic-tic, tá? Tem que ser tic-tic. Dois cliques rápidos. E agora vou inserir e agora notem que já está habilitado aqui, ó, o botão procedimento. Vou clicar aqui. Só lembrando, gente, eu poderia ter feito isso tudo direto dentro do módulo, tá? Mas aqui eu vou colocar que isso aqui é como se fosse um assistente para nós. Vou colocar o nome, então, do procedimento que eu quero. Eu vou chamar de INSS. E ele pode ser uma sub ou uma função. Sub é um procedimento que não retorna nenhum valor e função é um procedimento que retorna valor. Eu quero um procedimento function, tá? É uma função, e o escopo dela é público, ou seja, eu posso acessar de qualquer lugar da planilha ou até de outra pasta de trabalho, desde que essa pasta de trabalho esteja aberta. Vou clicar em OK. E o Excel, o VBE, deixa eu só dar umas roladinhas aqui. Isso, assim fica melhor. Então, o VBE, ele criou aqui o esqueleto da minha função, tá? Então, Public Function INSS. Ele abriu e fechou parênteses. Dentro desses parênteses, gente, igual lá no Excel, que eu tenho as minhas funções. Então, por exemplo, o PROCV tem 4 argumentos. São argumentos, são
informações que eu passo para a função para que ela possa realizar a tarefa a qual ela foi programada. Então aqui eu também preciso colocar qual é o argumento que eu preciso. Para calcular o INSS eu preciso de um argumento. E que argumento é esse? É o salário, tá? Então salário, e eu vou tipar ele agora, eu vou dizer que tipo que ele é. Então as é para dar um tipo, então salário as, ou seja, salário vai ser do tipo, que tipo? Eu vou colocar aqui currency. Currency o que é? É moeda. Eu tenho vários outros tipos, tá? Eu tenho tipo integer, tipo byte, tipo single, double, tipo string, tipo boolean, então tem vários tipos. O que nós vamos usar aqui é currency, que é moeda. Então ele vai receber esse argumento e vai retornar que tipo. Então eu boto depois, eu insiro depois dos parênteses as currency. Porque se ele vai receber uma moeda, ele vai fazer os cálculos e vai devolver uma moeda, certo? Legal. Vou dar 2 enters aqui, vou dar um tab para indentar. O que é essa indentação? É para facilitar a minha digitação, tá? A função que eu vou usar aqui, gente, é a função if, que é o C, tá? Como é a estrutura do if aqui no VBE? Então deixa eu colocar aqui um comentário. Comentário, gente, eu coloco um apóstrofo, tá? Ó, então tudo que eu escrevo após um apóstrofo, o VBE ele ignora, ele não vai tentar ler isso aqui, tá? É só uma documentação. Então eu coloquei um apóstrofo, vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar em português para depois a gente colocar a função em inglês, tá? No VBE é tudo em inglês, gente. Então, C. Aí eu vou fazer o meu teste lógico. Esse teste lógico que é, por exemplo, 1 é igual a 1, 1 é maior que 10, 10 é maior que 1, tá? Esse é o teste lógico, como eu faço lá no C. E depois eu tenho então aqui o então. Então, se o teste lógico for verdadeiro, então, tá? Aí aqui vem faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Vou fazer alguma coisa aqui, qualquer coisa, tá? Depois disso, eu posso ter um else. Deixa eu colocar em maiúsculo aqui. Else. Opa, deixa eu colocar em português aqui. Senão, eu vou fazer alguma coisa, certo? Esse é o meu senão. Só que nesse senão eu posso também colocar um se. Então, senão se, aí eu vou colocar mais um teste lógico e então vou colocar aqui faça outra coisa, tá? E eu posso colocar vários senão. Senão se, senão se, senão se. E por último, eu posso também colocar um senão sozinho, sem teste lógico, tá? Aí o que eu vou fazer? Faça essa outra coisa. E por último, eu encerro esse bloco. Então eu vou ter um fim C, tá? Então essa é a estrutura do C, que no VBE a gente sempre vai chamar por if, tá? No VBE sempre vai ser if. Então vamos começar aqui. Vou dar um tabzinho para indentar e vou colocar aqui, ó, if. If o quê? Qual é o meu teste lógico? Então, se você assistiu à primeira aula, para calcular INSS, primeiro eu comecei lá testando se o meu salário era maior ou igual ao meu teto, né? Então, eu vou pegar aqui, o meu salário for maior ou igual ao meu teto. E qual é o meu teto? Então, o meu teto é 7.087. Aqui eu não coloco ponto, nem vírgula, nem nada, tá? Eu só vou colocar o ponto, porque aqui é em inglês, gente. No inglês, no idioma inglês, o que separa o separador de milhares é a vírgula, e o separador de casas decimais é o ponto. Então, o separador de milhares eu não coloco, eu coloco só o separador de decimal. Então, 7.087 e 22. Aí, then, que é o meu então, eu já vou fechar o bloco if, gente, é uma boa prática. Abriu, já fecha, tá? Como é que eu fecho o if? É o meu fim C, então é end if.
tá? Bem simples. Então, ó lá, fiz o meu teste lógico, então vou fazer alguma coisa se atender esse teste. O que eu vou fazer? Eu vou retornar o valor de R$ 828. Então, como é que eu retorno esse valor? Eu simplesmente invoco o nome da função, que é INSS, igual a R$ 828,39. Pronto, tá lá. Então, se for maior ou igual a R$ 7.087,22, faça o INSS igual a 828. E se não for maior, então else if, tá? Se não for maior, então se não, se, tá? Se o quê? O meu salário for agora menor que o meu primeiro intervalo, que é o quê? 1212,01. Then, então, faço o quê? Meu INSS vai ser igual ao meu salário vezes quanto? 7,5%. Só que eu não posso colocar esse símbolo ponto, desculpa. 7,5%. Não posso, tá, gente? Ou eu pego isso aqui e divido por 100. Só que se eu dividir por 100, eu vou ter que colocar entre parênteses. Por quê? Primeiro eu tenho que fazer essa divisão para depois fazer a multiplicação, certo? Legal. Eu não quero fazer primeiro a multiplicação para depois dividir. Então, bem que daria na mesma, né? Não mudaria nada. Mas aqui fica claro que você está primeiro calculando o percentual, tá? Até porque o percentual sempre a gente deve fazer antes, né? Seria dentro da hierarquia das operações matemáticas, eu sempre faço o percentual antes de qualquer coisa. Legal, eu teria que subtrair o quê? Minha parcela a deduzir. Mas para esta primeira faixa, eu não tenho parcela a deduzir, é zero. Então, acabou aqui. Agora, else if, vou para o meu segundo teste, meu terceiro teste lógico, que é o meu segundo intervalo. Então, else if salário menor que quanto? 2.427,80. Então, o que eu vou fazer? INSS vai ser igual ao salário vezes quantos por cento? 9%. Então eu posso fazer aquela divisão, né, que eu fiz lá, ou eu posso já digitar o valor em decimal, já 0,09. E menos quanto? R$ 18,18. Legal? Vou para o próximo intervalo. Salário menor que 3.641,70. Isto, 3.641,70. Então, faça o quê? INSS igual a salário vezes 12%. Então, é 0,12 menos R$ 91. E agora, gente, ó, eu não tenho mais faixa, tá? Que se for maior que 3.641,70 ou 3.641,70, vai ser 14%. Então, else. Então, agora, se não, né, não atendeu nenhuma daquelas condições, ele vai chegar nessa. Meu INSS vai ser igual a salário vezes 0,14, que é o 14%, menos R$ 163,82. E assim eu encerro a minha função, tá? Simples assim. Não tem mistério nenhum, gente. Minha função já está pronta. Como é que eu sei que vai funcionar? Vamos testar. Eu posso fechar aqui o VBA, não tem problema. O meu Excel vai continuar aberto de qualquer forma, tá? Tá aqui o meu Excel. E eu vou calcular, então, agora usando a função INSS. Os valores têm que dar igual esses valores que eu já deixei pré-calculados. Então, vou colocar aqui, ó, INSS, VBA. Legal. Vou só fazer uma coisinha aqui, colocar as bordinhas para ficar igual. E vou fazer Ctrl Shift 1 para já deixar no formato que eu quero. E vou usar a função ó, INSS, abre parênteses, que ela pede o salário bruto, né? Tá lá, R$ 75. Outra forma de invocar essa função, gente, é utilizar aqui o f de x. Ó. fx, eu venho aqui nas funções definidas pelo usuário, a categoria, e lá está ela. Aqui. Tá? Acontece que eu não documentei essa função, tá? Então não tenho a descrição dessa função, eu não sei o que é o salário, tá?
eu só tenho o nome da função e o nome do argumento. Na quinta aula dessa série, eu vou mostrar para vocês como colocar descrição aqui da função e a descrição dos argumentos, tá? Vai ser bem interessante. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar 2000, tá lá, ele já está calculando o valor, mostra para mim, eu posso simplesmente arrastar, tá? Sem problema nenhum. Então, eu utilizei uma função agora com a mesma, eu criei uma função agora agora no Excel com a mesma estrutura que é criada as funções PROC-V, soma-C, soma-produto, etc, etc, etc. Tá? Eu já tenho uma função aqui. Eu só não tenho um arquivo de ajuda e ainda não está documentada, mas na quinta aula nós vamos ver como documentar e como distribuir essa função. Muito bem, deixa eu fazer Alt F11 aqui mostrar a função para vocês. Nesta aula, então, nós criamos a função INSS. Na próxima aula, nós criamos usando o if, tá? Mas quando tem muitos intervalos, gente, eu não gosto de usar o if, eu gosto de usar uma alternativa que é bem melhor, que é o select case, fica mais intuitivo. Então, na próxima aula, quando nós formos criar a função para calcular o imposto retido na fonte, eu vou utilizar o select case e já vou mostrar para você como é que você pode distribuir essa função para outros usuários, através do recurso de suplemento do Excel. Não perca a próxima aula, que vai ser muito legal para você aprender como distribuir essas funções, porque da forma que está eu só consigo usar nessa planilha, ou eu até posso usar em outra planilha, mas esta planilha que tem a função precisa estar aberta. Nós vamos criar a função imposto de renda junto com isso aqui e vamos distribuir essas duas funções já numa paulada só, tá? E vai ser muito legal porque você pode distribuir para toda a empresa ou para quem você quiser. Você pode inclusive vender essas funções se você quiser. Então nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos e um bom divertimento.